Olha, ele tem relações com a empresa, uma empresa que era uma empresa de comunicação, que foi transformada numa empresa de blindagem, que veio para o Brasil. O dono dessa empresa esteve reunido naquela reunião do Capitólio com Eduardo Bolsonaro e vários outros. Ele foi quem fez a compra, né? Então, ele tem uma participação ativa no núcleo de decisão do clã Bolsonaro. Então, ele participou de tudo. Ele participou de todos os eventos, né, onde se tramou, né, que a gente, a cada dia que passa, a gente só vê do Cid, do coronel Cid, as revelações da quebra do sigilo telemático dele, vai revelando, e houve toda uma organização para justificar um golpe. E o Valcinei, né? Valcinei Vasquez, Silvinei. Silvinei Vasquez, ele participou de todo o processo de preparação, de mobilização. E depois da eleição, a desmobilização e a prevaricação dele para desobstruir as rodovias. Rodovias que, em alguns casos, não tinha ninguém parado, não tinha gente. Era uma barreira de fogo que era criada e eles paravam e a polícia não intervia, né? Então, houve uma negligência e uma leniência do Silvanei, certo? Como diretor da Polícia Federal, da Rodoviária Federal, depois do dia 30 de outubro. Quer dizer, com todas as barreiras que foram criadas no Brasil. Então, ele participou de todo este processo. Durante a eleição e depois da eleição, ele deu suporte para a tentativa do governo impedir que o eleitor chegasse, porque eles apostavam na abstenção do eleitor e apostavam depois numa crise em função da derrota do Bolsonaro que justificasse um estado de sítio, um estado anormal que requeresse a presença de tropas nas ruas e a tomada dos poderes constituídos. Isso, ele participou da orquestração de tudo isso. Bom, vamos dar uma olhada aqui em outra polêmica do dia, a reportagem da Folha de São Paulo que está lá no nosso site, é só acessar o UOL para conferir. Planalto ordena e Caixa volta atrás em cobrança de PIX para PJ, pessoa jurídica. Reportagem da Kátia Seabra e da Júlia Scheibe. O Palácio do Planalto ordenou e a Caixa recuou de começar a cobrar uma tarifa pelas transferências, pelo PIX, entre pessoas jurídicas, né? O Banco Público havia informado que iniciaria a cobrança a partir do dia 19 de julho para cliente que seja pessoa jurídica privada, deixando o MEI de fora, né? O microempreendedor individual, e pessoa jurídica pública. O ministro Rui Costa afirmou que a suspensão da cobrança foi um pedido do próprio presidente Lula, e segundo Costa, a presidente da Caixa não esperava que a medida tivesse o alcance e a repercussão que teve diante de ser uma prática já tomada por outros bancos. Segundo a Caixa, a cobrança foi autorizada por resolução do Banco Central em outubro de 2020 e é realizada por praticamente todas as instituições financeiras. A Caixa diz que a decisão pela cobrança já existia desde o ano passado e estava à espera de uma adequação tecnológica, né? Uma decisão aí de 2022. A suspensão afirma que a instituição vai esclarecer a medida diante de mensagens inverídicas a respeito desse assunto. A oposição surfou aí nesse tema, né? O PIX foi um tema bastante usado pelo então candidato à reeleição, né, na última eleição presidencial. Ele dizia ser responsável pelo PIX, né, o Chico. E agora essa cobrança, por mais que não tenha sido criada, gestada na gestão agora de Lula, foi gestada anteriormente, foi utilizada como um alvo ali pelos oposicionistas. Acho que faltou malícia, né, para presidente da Caixa Econômica Federal. Essa
essa informação falsa de que Lula iria cobrar pelo Pix de todos se fosse eleito, isso circulou na campanha, né? Era uma das fake news que corria contra a candidatura de Lula, dizendo isso, que se o petista fosse eleito, a partir dali o Pix seria cobrado de todos. Aí a presidente da Caixa dá seguimento a esse processo que vinha lá de trás, e certamente o Bolsonaro não implantou por conta da situação eleitoral, e aí a presidente da Caixa dá prosseguimento ao processo e faz a cobrança do Pix para pessoas jurídicas somente, né? Mas mesmo assim, acho que com essa narrativa, a gente sempre volta e meia cai nessa palavra, mas com essas mentiras da oposição correndo soltas aí, seria talvez previsível que fosse dar um problema de bastante repercussão, e seria o ideal que ela consultasse o Rui Costa, o próprio presidente Lula, ou avisasse a ele que isso aconteceria. Não avisou, foi anunciada essa cobrança do Pix para pessoas jurídicas, tirando inclusive o MEI, mas mesmo assim a repercussão foi péssima nas redes sociais. Os bolsonaristas começaram a dizer: tá vendo, a gente não avisou que o Pix ia ser cobrado, apesar de que eles lá atrás disseram que o Pix de todos seriam cobrados, até para pessoas físicas, né? E não foi o caso, nem se cogitou isso, mas eles aproveitaram para criar uma bola de neve, e agora veio o presidente Lula e cancela o processo de cobrança de Pix para pessoas jurídicas na Caixa. Mas assim, algum estrago foi feito, né? E para aquela coisa, quando a mentira se espalha e depois, ou a repercussão negativa se espalha, para depois voltar a você a recolher os prejuízos, é difícil. Então, acho isso. Faltou malícia para presidente da Caixa. Chico, vamos com um fato aí do Rio de Janeiro. A Polícia Civil indiciou a ex-jogadora de vôlei Sandra Matias Correia de Sá pelos crimes de lesão corporal, injúria, perseguição contra 2 entregadores de aplicativo do iFood em abril, né? De aplicativo de entrega de restaurantes, né? De lanche, fast food, enfim. Sandra Matias é acusada de agredir de forma violenta 2 entregadores que estavam ali em frente a um estabelecimento na Estrada da Gávea, que fica no bairro de São Conrado, na Zona Sul. No inquérito, já encaminhado para o MP, os investigadores destacaram que Sandra agrediu o Max, que está aparecendo aí na imagem, Max Ângelo, com uma coleira de cachorro, lembram, né? Ela também mordeu a perna da entregadora Viviane Maria. Bom, Chico, a gente tentou entrar em contato com a defesa dela, não teve retorno até agora, mas indiciada aí essa mulher, né? Essa, enfim, criminosa, né? Que a gente está vendo aí na imagem, é a Sandra Matias. Indiciada por lesão corporal. Eu espero que, no decorrer do inquérito, da investigação, se inclua também o crime de racismo, né? Porque tá claro que esse componente fez parte dessa agressão, motivou talvez essa agressão, porque se os entregadores fossem. Essa pergunta eu sempre faço, essa comparação, né? A gente sempre faz. Se fossem brancos, ela agiria da mesma forma? Muito provavelmente não. Então, acho que tinha sim que estar ali o racismo nesse motivo de indiciamento. Vamos ver se mais à frente isso acontece. Qual?